As lembranças das lutas como operário, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da República fizeram parte da palestra de Luiz Inácio Lula da Silva hoje em Berlim. No Congresso Internacional dos Metalúrgicos da Alemanha, o IG Metall, os brasileiros participaram e realmente para debater as soluções econômicas que ajudam o país a crescer econômica e socialmente, mesmo nesse momento de crise internacional. Fortemente aplaudido por diversas vezes, Lula evocou seus dias e o aprendizado como líder e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo. Eu aprendi a dizer no Brasil que democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é uma sociedade em movimento à procura de novas conquistas e de novos valores. O que é necessário Falou também das suas experiências como candidato e depois como presidente do Brasil. A maior alegria que eu tive na minha vida foi quando, em 2005, eu chamei o presidente do Fundo Monetário Internacional ao meu país para dizer ao fundo que o Brasil iria devolver o dinheiro que nós devíamos ao fundo. E hoje, o Brasil, que era devedor internacional, passou a ser credor. Hoje, o FMI deve 14 bilhões de dólares ao Brasil, que nós emprestamos para ajudar a resolver a crise dos países mais pobres da União Europeia. Foi uma coisa de muito orgulho, porque eu passei 30 anos da minha vida carregando faixa fora da FMI. Rememorou as dificuldades e conquistas tanto do seu primeiro mandato quanto as do segundo. Quando veio a crise de 2008, que o mundo inteiro estava de cabeça baixa, que o mundo inteiro estava desanimado, eu fui para a televisão fazer uma coisa que eu jamais imaginei fazer na vida. Fui fazer um pronunciamento de 8 minutos, convocando o povo brasileiro para consumir. Concluiu falando sobre a crise financeira mundial e europeia, insistindo em que não se deve permitir que ela penalize os trabalhadores e não seus responsáveis, o setor financeiro, e não permitindo também que ela ponha em risco a União Europeia, definida por ele como um patrimônio da humanidade. Também lembrou que é necessário aumentar a governança mundial, reformando a ONU e seu Conselho de Segurança. Depois da palestra no IG Metall, Lula foi à Fundação Friedrich Ebert, onde foi recebido por seu presidente, Roland Schmidt, e o líder do Partido Social Democrata no parlamento, Frank-Walter Steinmeier. Para completar, Lula recebeu a reportagem da TVT, concedendo uma entrevista exclusiva. A partir das propostas aprovadas no G20, quais seriam os pontos principais de uma agenda internacional para os trabalhadores hoje? Eu acho que o ponto principal da pauta dos trabalhadores de toda a Europa, eu diria do mundo inteiro, é a questão da retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. Ou seja, nós não podemos permitir que essa crise continue devastando postos de trabalho como está devastando, sabe, em vários países europeus. E isso só pode ser evitado se os governantes tiverem consciência que é preciso retomar o crescimento econômico, retomar o crescimento do comércio mundial para que as economias voltem a crescer e voltem a gerar emprego e renda. Acho que essa deve ser a pauta prioritária do movimento sindical nesse próximo período, inclusive de fazer pressão junto aos governos para que sentem na mesa com os dirigentes sindicais e comece a discutir a saída não a partir da necessidade de salvar os bancos, mas a partir da necessidade de salvar postos de trabalho, que é muito mais interessante para o país do que simplesmente cuidar, sabe, dos bancos que foram mal geridos. Uma segunda e última pergunta. O senhor lembrou no começo os tempos da solidariedade dos trabalhadores alemães, europeus, com os trabalhadores brasileiros.
Hoje, a partir do ponto de vista do Brasil, o que se pode visualizar que poderíamos fazer para ajudar nesse momento que a Europa está realmente quase que destruindo o sistema de bem-estar social? Uma coisa importante que eu faço questão de reconhecer é a importância da solidariedade dos trabalhadores alemães com o Brasil nos anos 70, sobretudo os trabalhadores alemães, os trabalhadores suecos foram muito fortes a solidariedade. Acho que os trabalhadores não podem permitir que a situação de conquista que eles obtiveram nesses últimos 60 anos seja jogado fora por causa dessa crise. Ou seja, acho que o Brasil pode mostrar para eles, ou seja, o exemplo de que nós tomamos como atitude, ou seja, de fazer mais investimentos públicos para retomar o crescimento econômico, de fazer mais investimento em infraestrutura. No caso de um país como a Alemanha, ou seja, se você tem um problema de excesso de consumo na Alemanha, a Alemanha pode financiar, sabe, as importações dos produtos alemães para desenvolver outros países mais pobres, por exemplo, levar alta tecnologia para os países africanos, sabe, levar tecnologia na agricultura, levar tecnologia na indústria, sabe, que é um jeito de continuar gerando emprego aqui e, ao mesmo tempo, é um jeito de fazer com que a Alemanha dê uma contribuição para desenvolver terceiros países, sobretudo o país africano. Eu acho que o Brasil pode e deve fazer tudo o que for possível para discutir o caso, sobretudo dos países que estão numa situação mais vulnerável, como Espanha, como Portugal, como Grécia, e outros países do leste europeu, ou seja, que precisam, na verdade, da mesma proteção que tem os trabalhadores alemães. Ou seja, aqui se conquistou muita coisa, e o que se conquistou foi de tamanha magnitude que é impensável você imaginar que um trabalhador alemão possa abrir mão das suas conquistas, sabe, em função da irresponsabilidade do sistema financeiro.